Olá, sejam todos bem-vindos a esse guia sobre o imposto de renda. Vamos iniciar apresentando alguns conceitos básicos. Afinal, o que são os chamados rendimentos tributáveis e as chamadas deduções? Os rendimentos tributáveis são qualquer tipo de rendimento passível de tributação, ou seja, aqueles em que existe a cobrança do imposto. Exemplo: salários, férias, gratificações, comissões, renda com aluguéis, pensões, benefícios previdenciários e remunerações relativas à prestação de serviços. É importante lembrar sobre os rendimentos que são isentos de pagamento de imposto de renda, como as bolsas de estudo e de pesquisa, capital de apólice de seguro, lucros e dividendos, entre outros, além dos que são retidos na fonte, como o caso do imposto do 13º, ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie, rendimentos de aplicações financeiras, entre outros. Para saber a lista completa, vocês podem consultar o site da Receita Federal no campo Saiba Mais do Meu Imposto de Renda. Os gastos dedutíveis, por sua vez, reduzem a base do cálculo do imposto, ou seja, tudo que você declarar diminui o montante total sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto. Já as deduções do devido, por sua vez, reduzem direto o valor do imposto a ser pago. Exemplo: dependentes, educação, saúde. Agora, falando um pouco sobre os modelos da declaração. Temos a declaração simplificada, que é recomendada para aqueles que possuem poucas despesas dedutíveis, já que incide um desconto único de 20% sobre a renda tributável. Já ao optar pela completa, o desconto é calculado sobre cada despesa e rendimento individualmente. Por isso, é necessário avaliar qual é a opção mais vantajosa para qual indivíduo. Agora, quero apresentar as fichas que estão presentes no programa da Declaração do Imposto de Renda para preenchimento. Temos a ficha de identificação do contribuinte. Essa ficha identifica o contribuinte da declaração preenchida. Por isso, deve-se colocar seus dados pessoais, como nome, data de nascimento, título de eleitor. Temos ainda os dependentes. É importante informar nessa ficha os dados dos seus dependentes, lembrando que o dependente é a pessoa que se encaixa em uma das definições dadas na tabela de dependentes da Receita Federal. Temos ainda os alimentandos, nela você informa quais são os alimentandos, lembrando que o alimentando é o beneficiário da pensão alimentícia judicial ou decidida num acordo feito por escritura pública. A pessoa que paga a pensão pode incluir o alimentando na sua declaração. Temos também os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Quem recebe o salário da empresa, prolabore, aposentadoria ou pensão de INSS deve informar os seus rendimentos nessa ficha. Temos também os rendimentos recebidos de pessoa física. Se alguma pessoa física forneceu rendimentos a você, declare aqui, como imóveis alugados. Os rendimentos de motoristas de aplicativo, por exemplo, também são declarados aqui. Temos ainda os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva. Nessa ficha, você deve informar diversos rendimentos que sofrem retenção de imposto no momento do pagamento, que é a chamada retenção na fonte. Temos ainda os rendimentos recebidos acumuladamente. Nessa ficha, devem ser declarados os rendimentos provenientes de processos judiciais que sejam caracterizados como verbas trabalhistas, salários atrasados, férias não pagas, que foram pagos no ano anterior. Temos ainda os chamados pagamentos efetuados. Nessa ficha, você deve informar uma grande variedade de pagamentos feitos ao longo do ano anterior. A ficha de doações efetuadas
Ocorre assim: se você deu algum dinheiro para algum parente ou transferiu um bem para ele, essa operação é classificada como uma doação. Portanto, ela não está sujeita ao imposto de renda, mas ela deve ser declarado. Importante lembrar que todos os rendimentos e as deduções elas devem ser declaradas no imposto de renda, mesmo que elas sejam isentas. Bens e direitos é a ficha que requer mais atenção na declaração. Você deve informar todos os bens ou os bens que você ou os seus dependentes possuem. Todas as movimentações de compra, venda, aplicação ou resgate também devem ser detalhadas nessa ficha. A ficha de dívidas e ônus reais é, deve ser relacionada aos empréstimos bancários, como consignado ou crédito pessoal, com valor superior a 5.000. Se você pegou o dinheiro emprestado de outra pessoa, você também deve declarar nessa ficha. A ficha de espólio ela só deve ser preenchida se você estiver fazendo a declaração de uma pessoa falecida, chamada espólio. Informe os dados, como nome e CPF do responsável pelo processo, nessa ficha. É, a ficha de atividade rural se enquadra no caso de você ser um agricultor pecuarista ou que possui algum tipo de atividade rural. Você deve detalhar seus rendimentos nessa ficha da declaração. A ficha de ganhos de capital ocorre se você vendeu um imóvel ou qualquer outro bem, como veículos, criptomoedas, com valor superior a 35.000 e obteve lucro na venda. Você precisa preencher um programa específico e, depois do preenchimento desse programa, exportar essa ficha para declaração do imposto de renda. A ficha de rendimento variável, você deve informar os ganhos e perdas com fundos imobiliários, operações com ações, opções e outros ativos negociados em bolsa de valores, mês a mês, e o valor do imposto pago nessas operações. Bom, foi isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos abordar com mais detalhes algumas dessas fichas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.